Professor, desde os anos 80 a gente percebe uma acentuação do neoliberalismo. Tem se acentuado de maneira especial ultimamente. Como o senhor vê o comportamento da geografia diante desse cenário? Olha, a geografia viveu, a partir dos anos 1980, 1990, fundamentalmente, já com, digamos assim, os anos que marcam o século XXI, uma virada espacial, digamos assim que foi chamado, né? O turn space. E, de certa maneira, uma série de, digamos assim, perspectivas epistêmicas na geografia fizeram um coro, né, com o que era o fim das ideologias, o fim da história, né, numa perspectiva de estar muito voltada para uma lógica de acumulação em nível mundial do capital. Então, assim, uma série de geografias que tentaram, de alguma forma, eu diria, justificar o que é o processo da globalização, sem nenhuma criticidade, ou que, de alguma forma, trabalharam com a perspectiva de fragmentação e processos de apropriação social, negando, por exemplo, o fato de que nós vivemos uma crise estrutural, digamos assim, que faz, como diz o próprio Istvan Mesaros, né, a crise de 1929 parecer uma festa na sala do vigário, né? Então, assim, a geografia, de alguma forma, tem auxiliado muito as grandes empresas, né? Eu diria que, se Yves Lacoste falou, num certo momento, que você tinha uma geografia para fazer a guerra, talvez hoje a gente tenha uma geografia para fazer esse capital financeiro circular, né? Então, apesar disso, também a gente tem um avanço muito grande no sentido de fazer uma crítica a esse tipo de geografia, vindo de diversas perspectivas teóricas, muitas vezes perspectivas teóricas que são distintas, né? Mas eu diria que ainda hoje eu aposto numa leitura que seja uma leitura que esteja centrada, eu diria, no trabalho, né? Incorporando uma leitura do trabalho como sendo fundamental à compreensão dos processos de expropriação que a classe trabalhadora sofre hoje no mundo inteiro. O senhor acha que seria o momento de se repensar a geografia? A geografia, na realidade, é uma ciência que vive se repensando, né? A gente pode, de certa maneira, dizer que ela é uma ciência que vive muito em crise, né? E imagine uma disciplina que vive em crise quando, de certa forma, a própria ciência foi colocada em questão pelo pensamento pós-moderno, né? Como se nós tivéssemos de abrir mão de toda e qualquer racionalidade, né? E, ao mesmo tempo, eu diria fazer cor a uma racionalidade que é essa racionalidade de viés neoliberal, né? Eu acho que é preciso, para qualquer disciplina, que ela seja permanentemente objeto de uma avaliação crítica e de um processo de autocrítica, né? Nós, de certa maneira, estamos muito presos, talvez, a um distanciamento, né? Como muito bem levanta um ex-orientando meu num trabalho de doutorado, Sócrates Menezes, estamos cada vez mais distante de uma análise a partir do mundo do trabalho e muito mais voltados para uma perspectiva que é da técnica, né? E essa separação, de certa forma, nos deixou numa condição bastante difícil, do ponto de vista de não termos, às vezes, a capacidade de nos confrontar com esse mundo, né, com a crise que ele efetivamente vive hoje. O senhor inclui nessa questão a geografia do ensino básico, com essa reestruturação do ensino? Na realidade, o David Harvey diz uma coisa muito interessante, né? A geografia é uma coisa importante demais para ser deixada só para os geógrafos, né? Por muito tempo nós tivemos uma perspectiva de, na escola, nós temos uma geografia absolutamente acrítica, uma geografia que, de certa forma, escamoteava o que era a capacidade humana de pensar o espaço e pensar a produção do espaço. Então, retirar da escola a geografia é retirar das pessoas, da sociedade como um todo, né, dos trabalhadores, fundamentalmente, a possibilidade de pensar como é que nós podemos refletir sobre o processo de produção do espaço, né, e de como nós podemos mudar essa lógica que nos afeta permanentemente. Falando do ensino básico, surge agora essa questão de diminuir ou inibir as discussões políticas na sala de aula. Como é que o senhor vê a situação? O projeto que, de certa forma, está em curso, né, foi criado a partir de 2004, né, por aqueles que dirigem o Instituto Milênio, chamado Escola Sem Partido, né, ele está vinculado a uma proposta internacional que tem fundamentalmente como perspectiva um avanço do pensamento conservador, né, que é fundamental à lógica neoliberal, que é contrária a todo tipo de movimento social que defenda, né, o direito das mulheres,
que defenda o direito de negros e índios, que defenda o direito dos trabalhadores. Quer dizer, é um ataque a qualquer perspectiva, digamos assim, de transformação desse mundo em que nós vivemos, né? E é um avanço conservador sem precedentes. Então, se nós, porventura, analisarmos bem o que é o projeto do Escola Sem Partido, ele representa uma completa desautonomização do pensamento, né, dos docentes, do trabalho que os docentes realizam, né, porque, efetivamente, ele se baseia numa ótica que é uma ótica criacionista, do ponto de vista religioso. Ele tenta impor um pensamento único, que é a base da lógica, digamos assim, neoliberal. Ele está centrado numa formação que tem um caráter individual e numa lógica de família, que é uma lógica de família que tem como perspectiva a relação direta com a propriedade privada, né? Então a geografia pode, nesse momento, digamos assim, também dar uma contribuição muito grande nisso, e eu acho que é fundamental brigar, né, para que os professores continuem tendo direito, digamos assim, a expressar o que pensam de maneira livre. Nessa questão, supostamente um interesse de você substituir um partido por outro nessa discussão, ou não, isso não existe? O discurso fascista ele parte de uma perspectiva que é o de dizer que os partidos deveriam acabar, né? Ou que, na realidade, deveria existir um partido único, né? Foi assim na Itália de Mussolini, foi assim na Alemanha nazista. Quer dizer, quando efetivamente, né, se diz que não se toma partido, é uma forma de tomar partido, né? Eu costumo dizer que a melhor ideologia é aquela que efetivamente não aparece. Então, essa posição apartidária, se você pegar, por exemplo, os novos eventos que nós temos tido, né, em nível nacional, um deles, por exemplo, foi o impedimento da presidenta Dilma, você vai perceber que, de certa maneira, o Escola Sem Partido está ligado ao MBL, né, e que está ligado a outros movimentos extremamente conservadores, certo? E que, portanto, são movimentos vinculados a partidos que são partidos de frações de classe burguesa, né? A gente pode lembrar aí o caso do PSDB, o caso do PSC, eu posso falar aqui de uma série de outros partidos que efetivamente hoje levam a cabo esse tipo de perspectiva. Então, no fundo, esses movimentos que se dizem apartidários, eles já escolheram de que lado efetivamente eles estão, já tomaram partido. Seria, então, basicamente, uma substituição de uma ideologia por outra, seria isso? Na realidade, não é possível você expropriar os trabalhadores sem docilizar os corpos deles, sem efetivamente controlar o pensamento dos trabalhadores. Então você precisa criar uma série de mecanismos, né, que permita que eles sejam efetivamente controlados. São normatizações judiciais, a gente tem visto aí um avanço da criminalização dos movimentos sociais dos trabalhadores, né? É um processo de entronização de que nós devemos efetivamente, certo? Agora, abandonar os direitos que nós conquistamos, certo? Inclusive os direitos relacionados à garantia de emprego e virarmos todos empreendedores, né? Então, de certa maneira, o que tem acontecido é um ataque violento aos poucos direitos que nós conseguimos conquistar ao longo desses anos. Inclusive, uma das medidas que foi objeto, digamos assim, de um decreto do golpista Temer, nesses últimos dias, foi exatamente um decreto que propõe, né, que, na realidade, o trabalho escravizado no Brasil, que é de grande monta, né, atinge muito mais de 150 mil pessoas nesse país, isso com dados que são oficiais, ele não possa mais ser objeto, digamos assim, de verificação pelo Ministério Público, né? Então você vê o nível de degradação a que nós estamos chegando, o nível de retrocesso a que nós estamos chegando. Para finalizar, professor, quando se fala de posturas e imposturas nas ciências humanas, o que o senhor destacaria nessa questão? Olha, a gente tem discutido muito o que é que tem significado, por exemplo, a adoção, eu diria, de uma perspectiva de fazer ciência completamente voltada para a lógica do mercado e completamente, digamos assim, envolvida numa perspectiva financeirizada, né? Ou seja, ao invés de você produzir ciência para a humanidade, você tem produzido ciência para as grandes editoras, você tem produzido ciência no sentido, digamos assim, de garantir que pouca gente tem acesso a ela.
Isso tem se estabelecido a partir dos processos de metrificação e quantificação científica, né? Isso também faz parte de um projeto, que é um projeto internacional, que começou com os rankings internacionais, com os fatores de impacto. Esses rankings internacionais e fatores de impacto foram criadas por grandes agências que efetivamente dão consultoria ao mercado financeiro, como é o caso da Thomson Reuters, né? E, de alguma maneira, boa parte da comunidade científica brasileira e internacional tem comprado esse discurso e entrado numa guerra fratricida, porque a lógica é a lógica da excelência, né? Que, de certa maneira, vem sendo montada desde a Declaração de Bolonha e que, digamos assim, tem feito com que você, de certa maneira, jogue muitos recursos em alguns poucos centros de excelência e deixe todos os outros à míngua, né? Então, essa forma de fazer ciência, ela, de alguma maneira, ataca diretamente as ciências humanas, porque são críticas, e, por outro lado, ataca também as ciências básicas, né? Professor, muito obrigado. Muito obrigado.